alterando o DOM. Vamos ver como mudar o DOM dinamicamente. Para isso, como selecionar vários elementos em vez de apenas um, como alterar o conteúdo de um elemento, alterar um atributo e colocar e remover classes CSS neles. Para selecionar vários elementos, a gente tem o primo do Query Selector, porque o Query Selector retorna apenas um elemento. Por exemplo, se você passar para o Query Selector um seletor que vai retornar, sei lá, todas as imagens que tem na página, em vez de retornar todas as imagens, ele vai retornar só a primeira, porque o Query Selector retorna apenas um elemento. Se a gente quiser trabalhar com todos os elementos, tipo todas as imagens da página, ou todos os elementos que têm uma certa classe, a gente quer que ele retorne um array de elementos. Para isso existe o método querySelectorAll. Vamos ver como que a gente faz para selecionar todos os inputs, por exemplo. Criei uma variável letInputs, e aí documentQuerySelectorAllInput. Esse método retornou o array. E aí eu posso, por exemplo, pegar qual que é o primeiro elemento, né, o primeiro input que aparece na página, indexando lá, eu quero o elemento 0. Se a quantidade de elementos retornados, eu posso pedir .length. Se eu quiser atribuir um evento a todos os elementos retornados, por exemplo, um evento de clique, posso ficar tentado a colocar imagens ou inputs, igual no slide passado, .addEventListenerClick. Só que isso vai dar um erro falando assim, olha, esse cara, imagens, não possui uma propriedade chamada addEventListener, que é uma função. E isso está certo, porque imagens não é um elemento HTML, imagens é um array, e um array não tem essa propriedade addEventListener. Então, a forma correta seria iterar no array de imagens, pegando imagem por imagem, e essa sim é um elemento HTML, e aí chamar addEventListener para cada um. 2 slides atrás eu contei uma pequena mentirinha, porque o que o querySelectorAll retorna não é exatamente um array, é 99% array apenas. Ele retorna um cara que chama nodeList, uma lista de nós de elementos do DOM. Esse nodeList é quase um array, exceto que ele não possui métodos para poder adicionar e remover elementos dele. Mas eu posso, por exemplo, colocar .length, forEach, posso usar o for tradicional, posso indexar e etc. Só não dá para colocar e remover elemento. Às vezes a gente quer alterar o conteúdo de um elemento. Numa aula passada a gente viu a anatomia de uma tag HTML. E a tag, como que era isso? A gente tinha uma tag, esse aqui é um H1, ele tem uma tag de abertura, uma tag de fechamento e alguma coisa lá dentro que chama conteúdo. Esses três caras juntos é o que a gente chama de elemento. Se a gente quiser em JavaScript alterar esse conteúdo, essa parte que está entre a tag de abertura e fechamento, a gente usa a propriedade do elemento que chama innerHTML, HTML maiúsculo. Olha o que a gente pode fazer com isso. Nesse exemplo aqui, eu tenho um parágrafo que dentro dele tem um texto e tem esse span. Na hora que eu clico nesse span, o conteúdo dele, que inicialmente é apenas 0, é alterado, né? Eu incremento o número que está lá e depois altero o conteúdo do span. Como que eu estou fazendo isso? Eu tenho uma variável que é o contador de cliques e eu tenho uma contador element que eu usei para poder pegar esse span contador. Aí eu coloquei um evento de clique nesse elemento do span e toda vez que o usuário clica, o JavaScript incrementa o valor do contador, vai lá e coloca contador element.innerHTML é igual a contador. Reparem que innerHTML não faz sentido para imagens ou inputs, porque esses elementos não possuem um lado de dentro, porque eles não têm a tag de fechamento. Mas um span, uma div, um parágrafo e muitos outros elementos possuem conteúdo, ou seja, é possível alterar o innerHTML deles. Também é possível alterar atributos. Se a gente estiver fazendo um jogo de Pokémon, a gente tem um Pokémon que está lutando atualmente, que é o Pikachu. Aí digamos que o usuário vai pegar um Pokémon muito melhor que o Pikachu.
Ele clica em um botão e lá no JavaScript você vai pegar o elemento que representa o Pokémon que está lutando e então alterar o atributo source da imagem, neste caso, para o Bulbasaur. Nesse momento, o navegador vai alterar a imagem do Pokémon que está lutando, do Pikachu para Bulbasaur. Nós alteramos aqui o atributo source, mas poderia ter alterado qualquer atributo da tag IMG. Ou então, por exemplo, em um input, a gente costuma pegar ou alterar o atributo value, que contém o valor que o usuário digitou lá dentro. Outra forma comum de alterar o DOM é colocar e remover classes dos elementos. Neste exemplo aqui, eu queria que o usuário pudesse selecionar ou marcar como selecionado ou não estes 3 boos. Para poder colocar ou tirar uma classe de um elemento HTML, a gente usa a propriedade classList que todo elemento HTML possui, list com L maiúsculo. Esse objeto classList possui 3 métodos. Um método para você adicionar uma classe nele, um método para remover a classe e um método para alternar uma classe. Alternar sendo, neste caso, se o objeto tiver essa classe que chama expandido, ele vai retirar. Se esse objeto não contiver uma classe que chama expandido, ele vai colocar. Vamos ver esse exemplo dos boos. O HTML aqui é simples, temos um parágrafo e 3 imagens. Lá no CSS, cada imagem tem essa classe boo, que fala que tem 40 pixels de altura, 5 pixels de padding e o cursor pointer para indicar que dá para clicar. E aí eu criei uma regra para uma classe selecionado, que tem um border radius de 5% para ficar com a bordinha arredondada e um background alaranjado. Aí lá no JavaScript, a ideia é pegar todos os boos, ou seja, todos os elementos que tenham a classe boo, percorrer esse array, né, ou esse node list de boos, e aí para cada um colocar um evento de clique que alternar a classe selecionada, ou seja, se o boo tiver, tira, se ele não tiver selecionado, coloca. Aqui nós temos uma novidade que é, eu preciso determinar qual boo foi clicado, e se eu tiver, por exemplo, 100 boos. Para isso, a gente usa o argumento de evento da callback de clique. Toda vez que o navegador chama essa callback que você registrou para o clique, ele chama passando um objeto com metadados sobre esse evento, no caso de clique. O que seriam esses metadados? Por exemplo, qual o elemento foi clicado, que é exatamente o que a gente precisa. Mas também qual que era a posição X e Y do mouse e algumas outras coisas. Para eu poder saber qual que foi o elemento HTML alvo desse evento de clique, eu pego a propriedade que chama current target, ou alvo atual do evento. Isso retorna qual que é o elemento HTML que foi clicado, e aí eu vou lá e coloco ou removo a classe selecionada dele. E o resultado é este. Nesse exemplo de baixo, eu só alterei um pouco o exemplo de cima, de forma que o usuário possa selecionar apenas um boo por vez. Vou deixar para vocês o exercício de entender e verificar aqui como que isso foi feito. Também usar esse lance de colocar e remover classes para poder fazer, por exemplo, um menu lateral aparecendo. Olhem que legal. Ao clicar nesse botão, eu coloquei uma classe no body da página que eu criei, que chama menu visível. Na hora que eu clico no botão, eu simplesmente removo essa classe. Vejam como o JavaScript ficou extremamente simples. Eu simplesmente atribuo um evento ao elemento do botão e, quando esse botão é clicado, eu vou lá no body e coloco ou removo a classe menu visível. Lá no CSS existem regras para poder estilizar o body e seus filhos quando o body tem essa classe menu visível ou não.